Pouso Alegre, 23 de março de 2023, quinta-feira de céu claro, termômetros na casa dos 26 graus. No sul de Minas haverá pancada de chuva à tarde e à noite e nós iniciamos a edição 314 do Jornal Falado Online Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Homem cai de andaime em Pouso Alegre. Mulher que participou de execução é condenada. Prefeitura de Pouso Alegre faz parceria com clínicas veterinárias. Durante a operação de combate ao contrabando no sul de Minas, realizada entre os dias 13 a 17 deste mês, a Divisão de Repressão e Vigilância da Receita Federal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, apreendeu 1.100.000 de importação irregular de mercadorias. Nas vistorias nas estradas de Pouso Alegre, foram apreendidos 700 mil em mercadorias e outros 400 mil apreendidos em lojas de Varginha que comercializavam produtos importados de maneira irregular. Foram apreendidos também 6,5 kg de pasta de cocaína, avaliadas em R$1.200.000. Condenada a 3 anos e 8 meses em regime aberto, Elaine Nascimento Coelho, pela execução de Deisiele Cássia Roque durante um tribunal do crime em 2019, que a Deisiele teve que cavar a própria sepultura, sendo esfaqueada por Fernando e Richard, enquanto Mislaine e os demais integrantes observavam o crime. A vítima chegou a dividir a casa com Mislaine, que foi enganada por Deisiele, que criou um perfil falso nas redes sociais, se passando por um integrante da organização criminosa e iniciando um namoro virtual com Mislaine. E Mislaine enviava dinheiro para o suposto namorado. Os golpes chegaram a R$6.000. Descoberto o golpe, Mislaine procurou a facção criminosa, entrou no grupo e pediu o dinheiro de volta. Ela cobrou a dívida. Deisiele foi levada para a zona rural por Mislaine, também junto com Sara, Fernando e Richard e Rafael, sendo depois que a mataram, que ela fez a própria cova, o corpo só foi encontrado depois de 1 mês, em estado avançado de decomposição. Elaine Nascimento Coelho cumprirá a pena de participação na execução em liberdade e cumprirá medidas cautelares. Em Alfenas, um carro pegou fogo e ficou destruído próximo a um semáforo existente num cruzamento perto do Hospital Santa Casa. Ninguém se feriu e as causas do acidente ainda serão apuradas. Olha o discurso de Rafael Simões, defendendo o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem causado prejuízo para os hospitais ao longo de 20 anos. Esse é o discurso que o Rafael Simões, deputado federal de Pouso Alegre, fez ao assumir como membro titular da Comissão de Saúde da Câmara. Lembrando que Simões terá direito a voto, mas não poderá decidir nada dentro dessa comissão, que tem como presidente o deputado federal José Vitor, o Zé Vitor, também do sul de Minas. E vale lembrar que Simões desviou foi do SUS, né? Agulhas, seringas e trouxe o sangue das vacas do plantel dele para fazer exame no laboratório aqui no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, quando era presidente da FUVES, Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí. Então veja bem, esse discurso defendendo
que a tabela do SUS precisa ser reajustada porque tem 20 anos que ninguém recebe nada. É para inglês ver, né? Ou será que é para desviar mais do que já foi desviado? Porque a pessoa que tem falha de caráter e tem esse perfil de corrupção, dificilmente muda, não muda de jeito nenhum. Então, isso significa que é igual escorpião. A essência do escorpião é picar. E a do corrupto é continuar corrupto a vida inteira. Então, para quem desviou e está respondendo por isso, né? Com 10 anos, condenada a 10 anos em regime fechado de prisão, o discurso até que tá bonitinho. E Simões também é membro suplente da Comissão de Agricultura, que tem objetivos voltados às questões fundiárias de reforma agrária e debate temas relacionados e vota sobre a justiça agrária e direito agrário. Bom, ele não podia ir para outro canto, ele é pecuarista. Então, essa coisa de reforma agrária está muito ligada a ele, porque Simões também é pecuarista. A Polícia Civil de Poço Fundo apreendeu em uma casa no bairro São José 11 pinos de cocaína, 9 pedras de crack e 3 porções de maconha. Não foi informado se ocorreu alguma prisão além das drogas apreendidas. Em Três Pontas, a Polícia Militar apreendeu numa casa na Rua Brasília, no bairro Padre Vitor, 1.758 pinos de cocaína, 78 sachês, 37 papelotes e 45 invólucros de cocaína, 34 pedras brutas de crack, 36 invólucros com pedras fracionadas de crack e 7 porções de maconha. Um homem de 20 anos foi preso e, segundo ele, no relato que prestou à polícia, ele estava guardando a droga para uma outra pessoa, que lhe pagaria R$150. E faleceu ontem o idoso que caiu embaixo de um trator no bairro Córrego Fundo, na zona rural de Machado, à margem da estrada que dá acesso à MG 179. O idoso tinha marcas de rodas na camiseta, lesão na testa e sangramento no ouvido. Assinado ontem o decreto que modifica o regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em Minas Gerais, o ICMS. A assinatura foi feita pelo governador Romeu Zema e irá simplificar as normas do imposto. 1.141 decretos foram excluídos referentes ao ICMS, que reduz o número de palavras do regulamento em 30%. O ICMS é a principal fonte de arrecadação de Minas, pois o imposto está embutido em tudo que circula no estado, desde energia elétrica até coisas de menor valor e importância. Em São Sebastião do Paraíso, o presidente da Câmara de Vereadores propôs durante a sessão ordinária a redução no número de vereadores de 9 vagas para 8 a partir de 2025. José Luiz das Graças é o presidente da Câmara e disse que com esse número de 8 vereadores, o presidente do Legislativo teria poder de voto para desempate das decisões, o que não ocorreria até o momento. Em Pouso Alegre, Adriano da Farmácia, quando foi eleito presidente da Câmara na legislatura passada, prometeu diminuir o salário dos vereadores e também a redução do número deles no legislativo. Mas depois de eleito, o vereador se esqueceu do assunto e nunca mais falou sobre isso. E nós chegamos ao seguinte:
A gente sabe que houve uma sondagem da Câmara Municipal para aumentar o número de vereadores em Pouso Alegre, ao invés de diminuí-los. Do jeito, a Câmara Municipal queria aumentar para 19 vereadores, os 15 existentes. Do jeito que a coisa vai, 7 ou 5 seriam suficientes, pois, além de não fazerem nada relevante a Pouso Alegre, os vereadores da cidade só sabem ficar no WhatsApp, né? Palpitando no WhatsApp e verificando os grupos das redes sociais, e o contribuinte, coitado do contribuinte, pagando por essa mordomia R$1.650.000 por mês aos 15 legisladores inoperantes. Ontem, o prefeito de Pouso Alegre, Coronel José Dimas da Silva Fonseca, visitou o grupo GEMAD, que irá expandir suas atividades em Pouso Alegre. São 50 colaboradores existentes na empresa que fornece produtos para pequenas fábricas de móveis na região. O investimento da GEMAD em Pouso Alegre nessa ampliação não foi divulgado, e muito menos se haveria aumento na contratação de trabalhadores e qual seria o número. A GEMAD fica no bairro São Geraldo. Na APAC feminina, em Pouso Alegre, foram entregues ontem pela prefeitura 300 pacotes de absorventes para as mulheres da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, e ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do bairro São João. O material foi arrecadado durante a segunda caminhada pela vida. É bom lembrar que o fornecimento de absorventes é lei em Minas Gerais, cujo projeto foi assinado pelo governador Romeu Zema. Clínicas veterinárias de Pouso Alegre fizeram parceria com a prefeitura para atendimento de cirurgia de média e alta complexidade, exames laboratoriais e exames de imagem aos animais de rua, que tenham tutores de baixa renda e de ONGs de proteção animal, que estão cadastradas no programa. O endereço para isso é a Avenida Abreu de Lima, 84, ou pelos telefones 35 3449 4317 ou 35 3449 4020. As castrações serão realizadas pelo Centro de Bem-Estar Animal, conforme lista de cadastro. Agora vem a pergunta que não quer calar. E o hospital veterinário prometido pelo então prefeito de Pouso Alegre nessa segunda candidatura, Rafael Simões, na campanha para prefeito de 2020, ao lado de Carla Viviane, presidente de uma ONG. Que fim levou? E a farmácia veterinária foi parar onde? Carla trabalhou em prol Simões depois de deixar o PT, onde era filiada, e foi uma das candidatas a vereadora em Pouso Alegre mais votadas, mas não conseguiu se eleger. Com as bênçãos de Simões, naturalmente, né? A troca seria essa. O Simões apoiaria a candidatura dela e ela o apoiaria para esse discurso, entre aspas, que ficou só no discurso, da construção de um hospital veterinário na cidade. O que a gente sabe é que a palavra não foi mantida, né? E a população de Pouso Alegre aguarda a construção desse hospital veterinário, que não saiu do discurso, de palavras, né? Palavras soltas ao vento, só. Em Pouso Alegre teve início a vacinação contra a febre amarela, cujo mosquito transmissor é o da dengue. A vacina é gratuita
e acontece no centro de vacinação na Avenida Doutor João Beraldo, 564, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 7 da noite. Hoje, no Conservatório Estadual de Música, em Pouso Alegre, tem o workshop de balé Luiz Henrique, dentro do projeto Onde a Arte Acontece. E já às 6h30 da noite, o workshop será sobre biodança criativa Gaga, para jovens, adultos e melhor idade. Esse Gaga foi que a gente não entendeu. Seria Gaga de Lady Gaga ou Gaga das pessoas que têm problemas que nós lá atrás chamávamos de caduco e que hoje a gente sabe que são pessoas que têm problemas de mal de Alzheimer. Isso não ficou bom, não. Em Pouso Alegre, no portal Vila Verde, aconteceu uma briga num apartamento de um condomínio. A PM foi acionada e, enquanto conversava com um homem no apartamento, uma mulher tentou fugir pelos fundos do imóvel e o homem e a mulher acabaram sendo abordados pela polícia e dentro do imóvel foram encontrados munição, revólver, 29 papelotes de cocaína, 10 tabletes de maconha, uma bucha de haxixe, celulares, embalagens para drogas, coldre, máquinas de cartão e canivete, além de balança de precisão. O local era usado como ponto de comercialização de drogas. Em Borda da Mata, a Polícia Militar recuperou um carro roubado em Andradas com 7 sacas de café dentro, que foi furtado na zona rural do município. Em Cambuí, teve início o curso de profissionalização em corte e costura de lingerie, em parceria com a Prefeitura e o Senai. O curso é presencial e com duração de 75 horas de aulas práticas e teóricas. Em Santa Rita do Sapucaí aconteceu a manutenção das estradas rurais pela Prefeitura, com um trecho superior a 800 quilômetros. A ponte do Bilac, no Balaio, está interditada para tráfego de veículos, sendo liberada somente para pedestres e ciclistas. Em Pouso Alegre, um jovem de 20 anos caiu de uma obra na Avenida Vicente Simões. O acidente causou à vítima, devido à altura que ele caiu, que foi de 12 metros, ferimentos na pálpebra, escoriações nas pernas e corte na coluna. A queda do jovem de 20 anos foi de um andaime instalado no 3º andar. Agora resta saber se o jovem estava com equipamento de segurança e se no local do prédio havia equipamentos protetores. Nós acionamos o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Pouso Alegre, responsável por essas fiscalizações, mas não obtivemos resposta porque o telefone não atendeu. Mas o CREA é que tem que dar essa resposta, porque por algum motivo esse cara caiu. Foi porque ele não estava com equipamento? Se foi, alguém vai ter que responder. E se no local também não havia segurança, o dono do prédio, o engenheiro responsável, que arque com as consequências. Em Poço Fundo foi realizado ontem um encontro da rede de enfrentamento à violência contra mulheres no Fórum da Comarca do município, que teve como palestrante a promotora de Justiça da Defesa da Mulher, Patrícia Red Coke. Em Itajubá, a interdição de trânsito nas ruas José Sanches e Coronel Renault. Os trechos serão liberados amanhã. Atletas de jiu-jitsu do CRAS de São João da Mata participaram do campeonato latino-americano, ficando em primeiro lugar na classificação geral por equipes. Foram 8 atletas que participaram do evento. Na Avenida Perimetral, em frente ao terminal rodoviário em Pouso Alegre, carros tiveram os vidros quebrados. Foram mais de 4 carros que sofreram a vandalização e estavam estacionados na porta de uma igreja evangélica
que fica em frente ao terminal rodoviário. Essa vandalização de quebra de vidros foi para roubo e furto, né? E como Pouso Alegre não tem policiamento, os vidros foram quebrados sem que houvesse interferência policial. Agora a pergunta que fica: quem vai pagar por isso? Os donos dos carros, os proprietários, vão ficar com essa despesa? A prefeitura ou a polícia, que não faz o dever de casa direito, e nem a prefeitura que cobra? E falou nisso, na terça-feira, uma reunião da CIPA para discutir o aumento de roubos e furtos em Pouso Alegre, mas até agora nenhum dado sobre essa reunião foi divulgado. Sem fiscalização, o córrego do bairro Fátima 13 está recebendo água que a procedência não foi analisada. A preocupação é que isso colabore para crime ambiental na cidade. O córrego também vem recebendo dejetos de esgoto sem tratamento, mas isso não é novidade, a Copasa não faz e ninguém cobra. Os vereadores que estão querendo cobrar da Copasa um tanto de coisa, deviam ir lá para poder ver. E já aproveitar e cobrar da Copasa, né? Olha, vamos começar por aqui. A coisa não é para ter solução não, viu? Essas reuniãozinhas que leva a Copasa é tudo para inglês ver. Na rua Otávio Bechara, no bairro Pão de Açúcar, há um buraco no meio da pista de rolamento que foi sinalizado com galho de árvores. O local irá completar aniversário. Enquanto isso, no bairro Pitangueiras, falta meio-fio, calçadas e o lixo está espalhado numa pseudo-rua. Em Ipuiuna, uma família foi feita de refém no bairro Tamanduá por ladrões armados que invadiram a propriedade e levaram 4 veículos. 2 saveiros, uma cabine dupla, uma cabine simples, uma F4000 e uma Hilux, além de celulares e outros pertences das vítimas. Os ladrões seguiram em direção ao bairro dos Moreiras, que liga os municípios de Campestre a Poço Fundo. No Colégio São José, em Pouso Alegre, aconteceu o Campeonato Latino-Americano de Jiu-Jitsu, onde Lili Ferreira, que é natural de Congonhal, venceu as adversárias em 2 categorias diferentes da sua. Lili agora segue para Denver, nos Estados Unidos, onde disputará o campeonato em maio. E o Centro de Valorização à Vida, CVV, está com atendimento 24 horas pelo chat. Domingo das 5 da tarde à 1 da manhã. De segunda a quinta, das 9 da manhã à 1 da madrugada. Na sexta, das 3 da tarde às 11 da noite. E no sábado, das 4 da tarde à 1 da manhã. O telefone do CVV é 188. E os Neuróticos Anônimos, Grupo Luz e Harmonia em Pouso Alegre, tem reuniões presenciais às quartas-feiras, às 5h30 da tarde, na Rua Adolfo Lindo, 480. Em Pouso Alegre, os coletores de lixo têm que incluir a Rua Amália Salles de Oliveira no trajeto, que é a Rua da Mina, do bairro Altaville, bairro Nobre em Pouso Alegre. Os moradores estão com os sacos de lixo guardados, pois a Vina não fez o dever de casa. E na UPA da Comendador José Garcia está lotada sem médico para atender a todos. Tem pacientes que chegou de manhã e à tarde não tinha sido atendido. Isso ocorreu ontem. Olha a situação da saúde em Pouso Alegre. É um descaso total, gente. É um descaso total. Pouso Alegre está sendo preparada para se tornar um favelão. O Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 314 dessa quinta-feira, 23 de março de 2023, termina por aqui, com a participação de José Cláudio, nosso correspondente em Congonhal, mais 8
na região e 4 na nossa sala de redação. Jornalista responsável, Sônia Cabral. A todos, ótima quinta-feira e até amanhã.